De tempos em tempos, os pesquisadores dão sorte, mesmo que às custas de alguém que teve muito azar, e acabam descobrindo, com riqueza de detalhes, ferimentos catastróficos que os antigos tiveram que suportar, e às vezes até sobreviveram. Mas o primeiro caso aqui definitivamente não entra na categoria sobreviveu. Número 1. O primeiro ataque de tubarão registrado da história. Infelizmente, essa é uma forma de morrer que ainda existe nos dias de hoje. Ataque de tubarão. Mas o que torna este caso tão especial é que foi o primeiro ataque de tubarão registrado de forma conclusiva na história. E claro, esse é um feito que ninguém quer ser lembrado por ter vivido. A vítima foi um caçador-coletor japonês que viveu há cerca de 3.400 anos, batizado pelos pesquisadores como Tsukumo 24. Essa descoberta aconteceu em 2021, perto do mar interior de Seto, no Japão, quando os pesquisadores encontraram um esqueleto humano masculino em condições bem precárias, com o corpo coberto de cortes profundos nos braços, no peito, no abdômen e nas mãos. No início, os cientistas ficaram chocados e confusos, já que os cortes atingiam os ossos e pareciam ter sido feitos por armas metálicas. O que era estranho, já que a cultura Jomon, a qual esse homem pertencia, não usava metal. Mais estranho ainda, não era uma dúzia de feridas, nem duas. Eram mais de 500. Na verdade, exatamente 790. Isso descartou a ideia de que tivesse sido um acidente ou um ataque com ferramentas de pedra. Ao analisar melhor, os pesquisadores notaram que os cortes tinham formato de V, bem parecido com os de ataques de tubarões modernos. E, considerando que ele vivia num arquipélago, chegaram à conclusão de que o culpado foi provavelmente um grande tubarão-tigre ou um tubarão branco. O ataque foi brutal. Todas as costelas foram fraturadas ou arrancadas, a cavidade torácica e o abdômen foram completamente dilacerados, e, para completar, várias partes do corpo foram decepadas, incluindo os 2 pés e a mão esquerda. A ausência desses membros indicou que ele estava vivo durante o ataque, provavelmente tentando se defender. Ou seja, isso não foi uma carniça sendo devorada depois da morte, foi um ataque em tempo real. Mas por que o tubarão o atacou? O detalhe mais curioso é o local onde o corpo foi encontrado. Não foi no mar, nem numa área submersa. Ele foi enterrado num local tradicional de sepultamento, com o corpo ainda bem preservado, o que sugere que outras pessoas estavam com ele no momento do ataque. Provavelmente ele estava num barco com outros pescadores, saiu para pegar peixe ou fazer pesca submarina e acabou atraindo o tubarão com sangue na água. Os colegas tentaram resgatá-lo, mas já era tarde demais. E tudo o que puderam fazer foi enterrá-lo. Ah, e se você está pensando em visitar o Japão, não se preocupe tanto. Sim, ainda existem tubarões lá, mas na época da cultura Jomon a coisa era bem mais tensa. Dentes de tubarões encontrados indicam que a população desses predadores era muito maior. E isso também se reflete na arte daquele povo. Há várias representações de tubarões, especialmente martelo e tigre, o que mostra que ataques eram mais comuns naquela época. Número 2. A mais antiga amputação bem-sucedida da história. Nem toda ferida terrível terminou em morte. Às vezes, humanos antigos não só sobreviveram a traumas intensos, como também conseguiram viver bem depois disso. O melhor exemplo é a mais antiga amputação bem-sucedida conhecida pela ciência, que aconteceu há 31 mil anos. Durante muito tempo, os pesquisadores sabiam que amputações eram feitas antes da medicina moderna, mas o caso mais antigo conhecido até então tinha apenas 7.000 anos, envolvendo um fazendeiro neolítico da Europa. Isso mudou em 2020, quando cientistas encontraram em Bornéu o esqueleto de um jovem que havia passado por uma amputação do pé e da perna esquerda. E o mais incrível, ele sobreviveu. O esqueleto foi descoberto na caverna Liang Table, e inicialmente achava-se que a pessoa havia perdido a perna em um acidente traumático. Mas os pesquisadores notaram que o corte era limpo, que o osso havia cicatrizado e que a perna parecia atrofiada, com o tamanho de criança, mesmo que o indivíduo fosse um jovem adulto. Isso indicava que a amputação havia ocorrido quando ele ainda era criança. Sem analgésicos, sem anestesia, e provavelmente usando ferramentas de pedra afiadas, o cirurgião da época conseguiu evitar artérias, veias e nervos, e ainda impediu infecções. Um feito impressionante até pelos padrões de hoje. Estudos modernos apontam que até 40% das amputações modernas
resultam em infecção. Esse indivíduo antigo não só sobreviveu, como viveu até os 20 e poucos anos, morrendo de algo desconhecido. Mas por que ele teve a perna amputada? Uma das hipóteses envolve o local onde ele vivia, um terreno montanhoso, cheio de rochas e penhascos. Talvez ele tenha caído ou sido atingido por uma pedra, danificando a perna a ponto de exigir amputação. O fato de ele ter sobrevivido por quase uma década depois disso sugere que contou com a ajuda de outras pessoas para viver, o que demonstra um dos primeiros registros de compaixão humana na história. Número 3. O ritual sacrificial neolítico na França. Infelizmente, nem todos os casos antigos de sofrimento humano envolvem acidentes ou ataques de animais. Às vezes, a própria crueldade humana foi responsável por cenas de horror. E isso ficou bem claro num dos períodos mais violentos da pré-história, conhecido como o Gargalo Neolítico. Foi uma época marcada por um nível de violência bizarro, e um dos piores exemplos disso aconteceu em Saint-Paul-Trois-Châteaux, na França. Nos anos 80, arqueólogos descobriram 3 mulheres enterradas juntas, datadas de cerca de 5.500 anos atrás. Só recentemente os cientistas entenderam que elas não foram enterradas de forma comum, e sim vítimas de um ritual sacrificial cruel. 2 delas estavam em posições completamente contorcidas, empurradas em espaços minúsculos com pedras de moer pesadas colocadas sobre os corpos. Isso indicava que elas tinham sido enterradas vivas, sem chance de escapar. Além disso, a posição dos braços e das pernas sugeria que elas estavam amarradas, com os joelhos puxados até o pescoço, o que causaria estrangulamento involuntário. Um método assustadoramente parecido com uma tática de tortura usada pela máfia italiana, chamada de inapo. Só que nesse caso, o objetivo não era vingança, mas sim um tipo de sacrifício agrícola. O local do enterro imitava a estrutura de um silo de grãos. A terceira mulher foi colocada acima das outras 2, desamarrada, sem pedras, o que sugere que seu papel era simbólico. O local também foi construído de tal forma que, durante o solstício, o sol iluminava diretamente o silo. Ou seja, quem fez isso tinha plena consciência do que estava fazendo. E mesmo sendo um ato cruel, foi altamente organizado. Número 4. A mulher da Labrea, a única sapiens pré-histórica encontrada num poço de piche. Uma morte bem menos organizada, mas muito mais estranha, aconteceu do outro lado do planeta, na atual Los Angeles. Lá, os famosos poços de piche de Labrea funcionaram por dezenas de milhares de anos como armadilhas naturais para predadores. Animais presos no piche atraíam outros carnívoros que acabavam sofrendo o mesmo destino. E entre os restos de lobos, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, mamutes e mastodontes apareceu também um ser humano. Mais especificamente, uma mulher entre 18 e 30 anos de idade. Ela ficou conhecida como a Mulher de Labrea, o único Homo sapiens pré-histórico já encontrado ali. Seu esqueleto estava bem preservado e incluía crânio, mandíbula e ossos pós-cranianos. Ela media cerca de 1,5 metro de altura e viveu há cerca de 10.000 anos. A análise dentária indicava uma dieta rica em alimentos moídos com pedra, o que causou sérios problemas nos dentes e provavelmente dores frequentes. Mas o mais chocante é como ela foi parar no poço de piche. Povos paleoíndios da região sabiam muito bem que aquele local era perigoso. Então como ela foi parar lá? A resposta está nos seus ossos. Seu maxilar estava quebrado, o crânio tinha uma fratura e um pequeno buraco, sinais de uma pancada violenta. E não foi causada por um animal, e sim por outro ser humano. Se essa hipótese estiver correta, ela seria a vítima de assassinato mais antiga de Los Angeles. Alguns acreditam que ela pertencia ao povo Chumash, mas o motivo do ataque ainda é um mistério. Pode ter sido um conflito interno, uma disputa por recursos ou até uma invasão inimiga. A única certeza é que ela sofreu ferimentos mortais, e o piche foi o seu túmulo. O mais perturbador é que não sabemos se ela já estava morta quando foi jogada ali ou se ainda estava viva, apenas ferida, e morreu sufocada enquanto afundava. Nenhuma dessas opções é boa, convenhamos. Número 5. O primeiro humano moderno conhecido a morrer afogado, no deserto. Outro caso trágico e irônico envolve o primeiro Homo sapiens conhecido a morrer por afogamento, e isso aconteceu num dos lugares mais secos da Terra, o deserto do Atacama, no Chile. Hoje ele é conhecido como o deserto mais antigo do planeta.
E esse homem neolítico viveu ali há cerca de 5.500 anos. Seu corpo foi encontrado dentro de uma estrutura de pedras redondas, sobre conchas marinhas. Como ele morava na costa, fazia sentido. O mar estava por perto. A princípio, não ficou claro como ele morreu. Ele tinha entre 35 e 45 anos, não apresentava sinais evidentes de doença ou ferimentos fatais. Mas então veio a hipótese: e se ele tivesse se afogado? A resposta estava em um detalhe microscópico nos seus ossos: a presença de diatomáceas, algas minúsculas encontradas na água do mar. A única forma dessas algas chegarem à medula óssea de alguém é através da respiração de água salgada, o que faz os alvéolos pulmonares estourarem e a água salina entrar no sangue, um processo doloroso e horrível. Além disso, o homem estava em péssimas condições de saúde. Tinha artrite avançada, ossos das pernas deformados pelo esforço de ficar agachado, provavelmente para colher conchas, e ombros e braços desgastados de tanto nadar, remar e usar arpões. Aparentemente, ele vivia uma vida inteira voltada à pesca. Como se isso não bastasse, ele também sofria de deficiência extrema de ferro, possivelmente por causa de uma infecção severa por vermes, comuns em peixe mal preparado. E a tragédia não para por aí. Ele não morreu sozinho. 3 outras pessoas, um homem, uma mulher adulta e um bebê, morreram ao mesmo tempo. Radiocarbono mostrou que os 4 morreram no mesmo período. A primeira suspeita foi de um terremoto seguido de tsunami, mas ao analisar os ossos dos outros, não havia sinais de afogamento, ou seja, a teoria do tsunami perdeu força. A hipótese atual é que ele simplesmente se afogou sozinho, talvez ao mergulhar para pegar conchas, enquanto os outros morreram por outras causas. Seja como for, o Atacama naquela época já era um lugar extremamente hostil, e sobreviver ali era uma luta diária. Número 6. A cirurgia cerebral mais antiga, a trepanação. Como deu para ver até agora, viver na antiguidade era difícil, mas além dos perigos naturais e da violência, os próprios tratamentos médicos podiam ser brutais. Um exemplo impressionante disso é a chamada trepanação, que nada mais é do que furar um buraco no crânio de alguém, e foi provavelmente a primeira cirurgia amplamente praticada pelos Homo sapiens. Apesar de parecer coisa de filme de terror, esse procedimento era relativamente comum no período neolítico. E um dos maiores achados sobre isso veio de um sítio arqueológico na França, datado de cerca de 6.500 anos antes de Cristo. Lá foram encontrados os crânios de 38 pessoas que passaram por esse tipo de cirurgia. Não estamos falando de guerra, assassinato em massa ou violência ritual. Era tentativa de medicina mesmo, ou algo perto disso. O curioso é que esse não foi um caso isolado. Vários outros sítios ao redor do mundo mostram sinais de trepanação, o que significa que ela era uma prática difundida. Alguns estudos sugerem que até 10% de todas as pessoas no período neolítico passaram por isso, e nesse sítio francês específico, o número chega a 33%. Com uma taxa dessas, você pensaria que o procedimento era seguro, mas, é claro, não era. Menos de 40% dos crânios mostravam sinais de cicatrização, o que quer dizer que a maioria morreu durante ou logo após a cirurgia. As principais causas de morte? Infecção, perda de sangue e, claro, trauma cerebral, caso o cirurgião errasse a profundidade. E mesmo quem sobrevivia tinha um processo de recuperação difícil. Levava meses para fechar o buraco, e mesmo depois disso, os sintomas, como dor ou tontura, provavelmente persistiam. O mais impressionante é imaginar como isso era feito. Sem anestesia, sem antissépticos e com ferramentas como facas de pedra ou, em alguns casos, até conchas afiadas. E o procedimento era realizado em pessoas de todas as idades. Isso levanta a pergunta: por quê? A resposta é: por qualquer motivo. Alguns pesquisadores acreditam que podia ser por razões espirituais, para tratar epilepsia, aliviar traumas cranianos, bem comuns naquela época, vale lembrar, ou até para curar uma simples dor de cabeça. Ou seja, se você acordasse com uma enxaqueca naquela época, era melhor guardar para si mesmo. Surpreendentemente, ou talvez nem tanto, a trepanação continuou sendo praticada por milênios, e de certa forma ainda é feita até hoje, com outro nome: craniotomia. A diferença? Hoje temos anestesia, instrumentos cirúrgicos de precisão e equipes médicas treinadas. Mas olhando para trás é incrível e assustador saber que nossos ancestrais já estavam experimentando esse tipo de procedimento milhares de anos atrás. Número 7.
a menina de Uchtermoor, Uma Vida de Dor na Idade do Ferro. E já que estamos falando de sofrimento físico, não tem como deixar de mencionar Mora, nome dado pelos pesquisadores a uma jovem que viveu na atual Alemanha durante a Idade do Ferro há mais de 2000 anos. Ela foi encontrada num pântano, preservada como um dos chamados corpos de turfeira, que são cadáveres mumificados naturalmente pela acidez do solo e pela ausência de oxigênio. Quando seus restos foram descobertos no ano 2000, os responsáveis pensaram que se tratava de uma adolescente desaparecida há décadas, depois de sair de uma boate. Mas, com os exames, ficou claro que ela era bem mais antiga, e que tinha tido uma vida difícil, mesmo para os padrões da Idade do Ferro. Mora tinha entre 17 e 19 anos quando morreu, mas o estado de seu corpo contava a história de alguém que viveu anos de sofrimento. Seu esqueleto mostrava sinais de trabalho físico intenso, provavelmente carregando objetos pesados, como baldes d'água, atravessando terrenos pantanosos. Sua cabeça tinha 2 fraturas graves que haviam cicatrizado, o que sugere que ela sobreviveu a agressões violentas, talvez de pessoas da própria comunidade. Esses traumas podiam causar dores crônicas, tonturas e até problemas neurológicos. Como se não bastasse, ela também tinha um tumor benigno na base do crânio, que provavelmente piorava os sintomas. Isso afetou a coluna, causou escoliose e resultou em dores nas costas e inflamações constantes nas pernas, tão graves que chegaram a modificar seus ossos. E além do sofrimento físico, o ambiente em que ela vivia também não ajudava. Durante os invernos rigorosos, há indícios de que Mora sofreu com doenças frequentes e passou fome durante a infância, o que afetou o crescimento e a formação dos ossos. Mesmo com tudo isso, ela sobreviveu até a adolescência, o que já é notável, considerando que a expectativa de vida na Idade do Ferro era de apenas 26 anos. E embora a causa da morte ainda seja desconhecida, os cientistas acreditam que ela provavelmente não foi assassinada. Não havia sinais claros de violência no corpo. No entanto, um mistério permanece. Mora foi encontrada completamente nua e sozinha, sem nenhum objeto, joia ou ferramenta ao seu lado. Isso levanta a suspeita de que alguém mexeu no corpo dela após a morte e a escondeu no pântano propositalmente. Por quê? Talvez para encobrir algo. E como se a vida dela já não tivesse sido dura o suficiente, até a descoberta de seus restos foi trágica. Seu corpo foi destruído por uma máquina escavadora, que o reduziu a mais de 100 pedaços, todos precisando ser remontados pelos cientistas. Se com esse exemplo a gente não entender que a vida era muito mais difícil no passado, fica difícil convencer. Olhando para todos esses casos é impossível não pensar. Cara, viver no passado era realmente um pesadelo. A terra era mais perigosa, a medicina era praticamente inexistente, e a violência podia vir de todos os lados, inclusive da própria comunidade. E ainda assim, nossos ancestrais resistiram, sobreviveram, inovaram, e foi esse caminho difícil que de alguma forma nos trouxe até aqui. A verdade é que, mesmo com todos os problemas do mundo atual, a vida hoje é infinitamente mais segura e confortável. Temos antibióticos, hospitais, anestesia, tecnologia de ponta e, na maioria dos lugares, leis que protegem nossos direitos. Isso não quer dizer que o presente é perfeito, mas quando a gente olha para trás e vê tudo o que a humanidade já passou, dá para dizer com tranquilidade que, comparado com o passado, hoje estamos num verdadeiro paraíso. Então, da próxima vez que reclamar daquela dor de cabeça, pensa bem antes de procurar um curandeiro com uma pedra afiada, beleza? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!